mais uma aula, Pai, para aprender mais de Ti, para aprender mais um pouco da Tua razão, da Tua questão, de Ti, Senhor. Queremos aprender hoje, Senhor, no Apocalipse, na sexta aula, Pai. Nós queremos aprender mais, Senhor. Ajude-nos a entender, a compreender, Pai. Porque queremos mais de Ti, Pai. E a melhor forma é estudando e se entregando a Ti. Senhor, é isso que Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, então. Sexta aula de Apocalipse. Nós temos uma família nova inteira ali. Então, como eles não entraram ainda desde o início, tem você também. Então, nós vamos recapitular aqui o que vocês já sabem. Mas muito rápido. Vocês conhecem o livro de Apocalipse. Vocês já vieram da igreja, então vocês sabem. O livro de Apocalipse foi escrito por João. Foi a visão dele na ilha de Patmos. João foi o último discípulo a morrer. João, ele morreu de velhice, digamos assim, morte morrida. Foi o único. Porque os outros morreram mesmo, mártires mesmo. Decapitado, crucificado de cabeça para baixo, apedrejado. E aí, João foi o último a morrer. E João, antes de morrer, ele deixou algo muito marcante para todos nós. Quando ele ficava numa cadeia, a história comprovando, ele convertia, o pessoal se convertia. E o discurso, a pregação de João era simples: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a si mesmo. Ele chorava muito, e era muito amor. E o amor contaminava aquilo ali. E todo mundo se convertia. Até chegar uma hora que não tinham mais onde jogar João. E jogaram João na ilha de Patmos, onde João ficou sozinho. E quando João ficou sozinho, pensando ele que estava sozinho, foi onde ele teve a visão do Apocalipse. Foi na ilha de Patmos que João escreveu o livro de Apocalipse. Então ele já não estava sozinho, ele estava com Jesus ali. Então, diga-se isso para a gente ter um exemplo. Quando a gente pensa que está sozinho, Jesus está conosco. Jesus não nos abandona. Hoje, fazendo gabinete, eu estava conversando isso com um rapaz. Ele falou: pastor, as pessoas estão vindo, as pessoas estão indo para o encontro, as pessoas estão crescendo. E detalhe, as pessoas falam que só fazem isso vendo a minha mudança. A gente vê aqui dentro, muita gente, um olhar para o outro, como o fulano de tal mudou, como o Bertano mudou, como o ciclano mudou. Mas na verdade é porque quando a gente cresce, você vê que a gente vai crescendo, a gente mesmo não percebe quando criança. Aí quando a gente encontra aqueles parentes que falam: nossa, você está grande, mas a gente mesmo não vê nossa mudança. As pessoas de fora que detectam a mudança. É lá que eles observam a mudança. E aí nós entramos que João escreveu o livro de Apocalipse, e para isso tivemos que entender a diferença. O que é salvação e o que é reinar com Cristo. Nós temos que reinar com Cristo. E aí nós demos aquele exemplo prático da escola, né? Quem lembra aqui da escola? Então, porque a salvação é como se Deus tivesse te dado uma escola. Você te deu tudo de graça, o lanche de graça, e a escola é a melhor escola. Ele te deu a escola, que o lanche da escola é o McDonald's, assim para você. O almoço da escola é a churrascaria Estrela do Sul, fogo de chão para você. É a melhor, é a coisa assim. E aí, ele te deu essa escola, te deu tudo de graça, porque é pela graça que recebemos. E isso é a escola, matrícula, uniforme, tudo. E todo mundo entra nessa escola. E essa escola é a salvação. Quando você aceita Jesus, você está salvo. Aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, você está salvo. Agora, para você continuar e se formar, ou seja, reinar com Cristo, assim como diz no final de Colossenses 3, deixa bem claro que nós vamos reinar com Ele, nós vamos estar com Ele ali. Então ali, naquele reino ali, para a gente estar reinando com Ele, é porque a gente tem que estar junto com Ele na escola. Porque entrar na escola é pela graça, mas estar fazendo parte do reino de Deus diretamente é pegar o diploma da escola. Pegar o diploma é outra coisa, ele te bota na escola, você entra na escola, você estuda. Agora o problema é que você vai ter que passar e pegar o diploma, você vai ter que pegar esse diploma. Isso foi alegoricamente falando, hipoteticamente mesmo, isso é só uma ilustração para que a pessoa possa entender o que é realmente o reino e a graça.
Porque pela graça é o favor sem merecer. Nós ganhamos na escola, agora nós queremos o diploma. E para pegar esse diploma, ele vai ter que estudar, vai fazer curso, vai fazer chamada, vai fazer prova, vai passar pelas dificuldades da escola, a gente vai ter que lutar. Então a gente está aqui nessa vida de passagem, nós também estudamos que a vida é eterna e que todo mundo vai viver eternamente. Só que a gente tem que definir, porque a gente tem que fazer de tudo para reinar e ficar na vida eterna com Cristo. Porque quem estiver no fogo também vai para lá. Então também vai ter vida eterna. Então a gente tem que sempre estar buscando, sempre a melhoria, sempre estar dando o nosso melhor para Deus, sempre estar exercitando. Também entendemos os tipos de julgamento. E nós vimos na própria Bíblia, onde no livro de Mateus também comprova os 3 níveis de julgamento. Que vai ter o julgamento, primeiro para os crentes, para aqueles para os salvos que estão. Nós vimos no Apocalipse também, que nós temos o julgamento para a massa, para a nação. E nós vimos o último julgamento, que é o julgamento do trono branco que está lá no Apocalipse. As aulas estão todas na internet. Tem a aula 1, 2, 3, é bom depois acompanhar para pegar as matérias todas e ir mais a fundo do que eu estou falando. Também nós vimos que nós temos que entender os números, que o importante para entender o Apocalipse são os números. E o que significa os números também está na internet, número 1, 2, 3, 4, 5, mais precisamente o 7 e o 12, que falam muito do Apocalipse. Porque o 7 é a plenitude com fim, o 12 é plenitude e perfeição também, mas é o sem fim. Por isso 12 tribos de Israel, por isso 12 apóstolos, e assim vai. Também nós entendemos que o Apocalipse é um livro que o diabo não permite que nós tenhamos conhecimento. Ele luta, ele bota na cabeça do crente para o crente não estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse aponta para o lago de fogo, onde ele vai ser preso, onde vai acabar tudo dele. Então é ali que tudo termina. Então quer dizer, é um livro difícil, que o diabo coloca que é difícil, mas na verdade é um livro fácil de ler. É um livro, a palavra de Deus ela é revelada. Se ela é revelada a todos, o livro, o nome próprio Apocalipse significa revelação. Então é um livro que todo mundo era para saber, era para entender, mas nas igrejas não se pregam mais, as pessoas não comentam mais. Então a gente tem que estar sempre ali buscando. Gênesis é o início e Apocalipse é o fim. Então são 2 livros importantes. Nas aulas também nós entendemos a importância, por que Apocalipse fala de determinadas coisas que batem em Gênesis e que está na Bíblia toda. Como que a Bíblia se costura toda. Então nós vimos tudo isso. Aí depois nós iniciamos lendo o Apocalipse 1 e nós viemos direto explicando passo a passo o Apocalipse 1. Está aí nas outras aulas. Agora nós vamos começar a estudar sobre as igrejas do Apocalipse, que nós já iniciamos na aula passada, e nós vamos hoje dar um pegão aí. Eu passei um trabalho na aula, depois eu quero ver quem fez, quem não fez, eu quero poder estar vendo. Quem não fez ainda, como vocês, por exemplo, já pega, porque a gente precisa estar lendo, estar buscando, estar pedindo revelação da palavra. Como vocês sabem, para quem não sabe também, eu sou professor, e o professor sabe quem fez e quem não fez esse trabalho. Então a gente já percebe logo pelas carinhas. Mas não tem problema. Não tem problema, a gente vai dar mais um prazo. Fiquem tranquilos. Olha só, vamos lá. O livro de Apocalipse, a partir do 2 agora, nós vamos estudar 7 igrejas, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Abra aí a Bíblia de vocês, Apocalipse 1, verso 11. Porque nós vimos muita coisa. Nós vimos inclusive que as formas que a teologia aplica 3 formas de ler o Apocalipse, e que nós cremos que o Apocalipse é futurista. Isso está nas outras aulas. Mas vamos embora, no 11. O que vês, escreve o livro e manda para as 7 igrejas. Igreja de Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A gente vai estudar tanto a Laodiceia quanto a Filadélfia, com todas elas, mas na ordem. As igrejas, agora preste atenção, as igrejas, elas apontam para algo muito forte. E o que seria esse algo? As 7 igrejas, vocês vão ver que tem uma, que é Filadélfia, que é legal, tudo certinho.
Vocês vão ver que são duas separadas e as outras, todas elas têm uma forma escrita. Todas elas têm. Conheço tuas obras, sei quem tu é legal, tu é bacana. Porém, tenho contra ti, aí vem um castigo, vem algo, porém, tem um outro teu arrependimento. Então, aquilo ali, as igrejas, elas apontam para as igrejas do início até hoje. Historicamente falando, essas igrejas existiam naquela época, haviam naquela época, estavam lá. Eram padrões, mas também se aplicam para as igrejas de hoje. Como nós somos igreja, templo do Espírito Santo, também se aplica a individual. Então isso funciona tanto para um indivíduo, como também para uma igreja no coletivo. Então é muito importante a gente estar estudando essas igrejas aqui com calma, com muita calma. Por quê? Porque essas igrejas mostram exatamente o que tem hoje. Sabe, irmãos, eu vejo muita gente reclamando às vezes. Fala, pastor, olha, as igrejas hoje em dia estão assim, assim, assado, as igrejas estão assim, os crentes estão assados. Mas sabe, irmãos, a gente tem que entender que é bíblico isso. A gente tem que entender que o amor de muitos esfriará no final dos tempos. Nós temos que entender que falsos profetas vão aparecer. Nós temos que entender tanta coisa. Então não adianta reclamar, é bíblico. O que nós temos que fazer é uma comunidade. O que a gente tem que fazer é pegar o que já existe e ganhar um maior número de vidas. O que a gente tem que fazer é ajudar o próximo em amor. E com amor você mudar a história de uma pessoa. Porque o amor é Cristo. E se o amor de muitos estão se perdendo, a gente não tem que apontar ninguém. Nós temos que entregar amor para essas pessoas. Lotar essas pessoas de amor. Porque uma pessoa muito bem amada, ela espalha o amor. O amor, ele é espalhado. O amor, ele é contagiante. Sabe, por isso que a Bíblia fala sobre o primeiro amor. Quando estiver perdendo o nosso primeiro amor, a gente se arrepende de onde nós paramos e iniciamos as boas obras. Porque a obra de Deus, ela é por amor. Estar com Deus é por amor. E Cristo é o próprio amor. Por isso que nós estamos entrando direto. A primeira igreja que nós vamos estudar é a igreja de Éfeso. E é a primeira do capítulo 2. Nós vamos estar lendo e se aprimorando cada vez mais na igreja de Éfeso agora, nessa aula. E nós vamos em todas elas. Nós vamos estreitar um pouco em Filadélfia, para depois a gente iniciar o livro de Apocalipse todo. Mas o livro de Apocalipse mesmo, ele vai começar lá no 4, quando começa a falar do trono de Deus. Depois no 5, a gente começa na visão dos selos, e aí a gente vai abrindo até a gente começar a entender passo a passo do livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro fascinante, é um livro edificante, é um livro muito bom. Inclusive nós vimos isso. Um dos motivos também que as pessoas não gostam de ler o Apocalipse é porque o Apocalipse não é um livro bom para crente preguiçoso. E aí isso é um pouco complicado, porque o Apocalipse bate muito em obra, bate muito em resultado, porque o mesmo Jesus que veio nos livros sinóticos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, nos 4, é um Jesus tipo, eu te curei, vai, não precisa contar nada, vai, não fala, vai, é o Jesus da cruz, e ele foi para a cruz por todos nós. Já no Apocalipse é o mesmo, não, olha a ferida na minha mão e no meu pé, olha aqui que sou eu, sou eu e o negócio é assim, e tem que ser crente, tem que ser assim. Então isso confronta, é um livro de confronto. É um livro de confronto demais. É um livro de confronto para muita coisa. Então é um livro que, se é confronto, edifica. Porque tudo que confronta nos edifica. Querem ver o negócio? Ninguém gosta de dentista. Mas nós vamos no dentista, é horrível o que o dentista faz com a gente. Parece até que vai para destruir mesmo. E aí você tem as suas exceções. Mas aí você vê que ele vai lá e te machuca, mas é para o seu bem. Vacina. O cara aplica para você um vírus, para você criar anticorpos contra aquilo.
mas ele introduziu em você alguma coisa, te deu-lhe uma beliscada com uma alfinetada com a agulha para introduzir a vacina. Eu, por exemplo, eu odeio agulha. Eu tirar sangue para mim é muito tranquilo, mas injeção para mim é complicado. Eu tomar bezetacil, meu Deus do céu, dipirona, bezetacil, essas injeções que eu sei que dói, então, foram 19 anos na área de saúde. Eu sei a que dói e a que não dói. Então, quando eu vou em algum lugar que alguém fala, não, vai tomar essa, mas vai ser rápido, porque eu nunca me apresento como da área de saúde, eu fico até quieto. Aí a pessoa às vezes não acha que eu não sei. Aí fala, você vai tomar essa injeção e essa, mas fica tranquilo. É uma dor muito rapidinha e vai ser muito bom. Se é dor, não é bom. Mas a gente vai lá e toma. Então isso é para vocês poderem entender como é que funciona. O negócio é difícil, mas o livro de Apocalipse ele entra desse jeito, te mostrando que você tem que mudar, te mostrando que tem que mudar. Vamos lá, vamos à leitura. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeiros ou candelabros de ouro, que nós já estudamos as 7 igrejas, nós já falamos sobre os símbolos. Para quem começou agora, as 7 igrejas e os 7 candelabros significam os 7 anjos da igreja e as 7 igrejas. Então deixa bem claro que existiam naquela época, já existiam. Essas 7 igrejas e esses 7 poder de Deus, candelabro, também aponta para poder, para a autoridade do Senhor, para o mover do Espírito Santo. Então quer dizer, o que está mostrando ali é que isso existe até hoje. A igreja, ela tem algo assim. Outro dia a pessoa estava falando mal para mim de uma igreja. Eu falei isso no culto até, numa pregação. A igreja Talitha Kumi é perfeita? É. Aqui a igreja Talitha Kumi é perfeita. A visão que Deus dá é perfeita? É. A visão é perfeita. Ué, pastor, está dizendo que a Talitha Kumi é perfeita? Tô. A igreja de Jesus é perfeito. O problema da igreja sou eu. O problema da igreja somos nós, seres humanos. O problema da igreja é jogar ser humano lá dentro. Aí é o problema. O problema não é Deus nunca. O problema é o ser humano. O ser humano é o problema. Porque nós somos complicados. Deus, na verdade, ele é simples. Ele fala conosco, ele nos alerta, ele nos avisa, ele cuida de nós. Nós é que complicamos as coisas. Outro dia eu vi uma pessoa que virou para mim e falou: pô, pastor, eu estou fazendo um jejum, eu estou 12 horas sem comer, eu estou também em oração, fazendo 4 horas de oração por dia, porque eu já calculei que na sexta-feira Jesus vai falar comigo. E vai falar comigo no final disso que eu vou, vai ser lindo. Aí depois eu vou entrar mais 7 dias, que na outra sexta-feira ele vai falar de novo. Pastor, Jesus fala contigo? Eu falei, fala. Mas também, né, pastor? Teu jejum para ele falar deve ser absurdo. Eu estou não sei o que para ser absurdo. Sua vida é para ele poder falar contigo. E ele fala, eu falei, olha só, irmão, Jesus fala comigo o tempo todo. E eu é que não estou escutando a voz dele o tempo todo. Aí ele usa vento para falar, borboleta que voa diferente. Jesus fala com a gente o tempo todo. Porque se você ficar esperando só na sexta-feira para ele falar, esse tanto de jejum assim, você vai acabar morrendo, desidratado, com fome. Você vai acabar... Vai ficar difícil para o seu lado. Aí ele, não, pastor, mas sem jejum, sem oração, Jesus fala. Eu falei para ele, sem jejum e sem oração, Deus livra da morte. Aí ele, que isso? Não, pergunta para os bandidos quantos deles não tem livramento de morte direto. Aí ele, aí não é possível. Claro que é, pela graça. Você vê que a cabeça da galera está muito pela lei. Pela lei, na época da lei, Deus vinha. Uma vez por ano o sacerdote entrava no lugar, que amarrava o guizo, aqueles sininhos, ia lá, aí falava, porque antigamente existia o rei Davi e existia o sacerdote, que era na época Samuel, depois Samuel morreu, ficou Natã. Você vê que Davi, para tomar uma posição, perguntava ao sacerdote, mas hoje não. Nós vimos aqui em Apocalipse,
Hoje nós somos os nossos próprios reis e os nossos próprios sacerdotes. Jesus é o rei dos reis. Vamos lá na Bíblia ler isso, tá? De repente a gente esquece, né? Olha lá, o Apocalipse 1, verso 6. E nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, porque se você olhar no 5, você vai ver que o sangue de Jesus que nos libertou. Foi ali, ó, testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote. Diga para o irmão do lado assim, você é reino e sacerdote. Fala para ele assim, então Deus fala contigo e comigo. Irmãos, hoje é assim que funciona. Deus, a palavra é revelada. Você ora, você busca, você jejua. Eu não estou falando que você vai viver em pecado mais. Não é isso. Porque quando você vê que é pela graça, favor sem merecer, você quer buscar mais ainda, porque você já sabe que você não merece. Então você quer orar mais, você quer jejuar mais, você quer buscar muito mais. Você ora, você jejua, você busca. A gente aqui, por exemplo, faz muito isso. A gente jejua muito, a gente busca muito, a gente ora muito. Porque a oração como estilo de vida. Você vê que ser cristão é estilo de vida. Você entende que você é o reino e você é o sacerdote. E Jesus vai falar contigo. Então você está sempre querendo, porque Jesus entra na casa para arrumar. E aí você vê aqui na igreja de Éfeso, que ele fala das 7 igrejas e dos 7 candeiros. Porque nós somos e temos acesso a isso. Vamos lá. Aí olha o que ele diz lá. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que 2:2. E que não puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, coloca a prova. Os que a si mesmos se autotitulam apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Porque se eles estão dizendo que eles são umas coisas que eles não são, é mentira. A unção, ela é passada, ela não é autotitulada. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. O nome de Cristo que não deixou. Então isso é bom. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembraste de onde caíste, arrependeste e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeiro, caso não te arrependas. Ainda tem o caso não te arrependas. Então vamos até aqui, para a gente poder entender. Esse que ele tem contra esse tipo de igreja é que nós abandonamos esse primeiro amor. Tem gente que vai falar assim, ai, o primeiro amor se esfria. Vocês já viram alguém falar isso? Existe gente que fala isso. O primeiro amor se acaba. Foi eu e o diácono visitar, nós fomos visitar uma casa, foi no aniversário, e eu virei para um irmão da igreja há muito tempo, e falei com ele, falei, olha, o primeiro amor, não sei o que. Aí ele, cara, o primeiro amor é bom, é muito bom, já que a gente comentando das coisas que a gente tem visto na igreja. Cara, mas a gente tem que ter maturidade para entender que o primeiro amor esfria, e que ele sempre se esfria. Irmãos, esse é um discurso de alguém que já está frio há um tempão, e que é perigoso, porque se o amor esfriou, tem que retomar. Porque na verdade o amor que ele está falando aqui, esse mesmo amor, ele não esfriou, como as pessoas dizem. Vamos lá no texto, no 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Ou seja, é o português aqui, abandonou o teu primeiro amor. Ele não falou que o amor esfriou. Consegue entender a diferença? Aqui é português. Ele não falou
o seu amor esfriou. Ele falou, abandonastes o teu. Ele não falou, o amor de Deus esfriou. Tem gente que fala, o amor de Deus esfriou nesse lugar. Não foi o amor de Deus que esfriou. Irmão, isso aqui é muito importante. Eu peguei um caso também, de uma ovelha, que veio falar, falou, pastor, eu era da igreja tal, só que o amor de Deus esfriou lá. Lá não tem presença de Deus mais. Irmãos, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em tudo e em todas as coisas. Então, como é que pode Deus não conseguiu entrar mais numa igreja? Vocês acham que a igreja é tão forte para Deus não entrar mais lá? É mentira. Geralmente isso é discurso da pessoa que ela não está se conectando com Deus naquele lugar. O amor, quem abandona somos nós. Consegue entender o que o pastor está falando? Somos nós que abandonamos. Somos nós que viramos e falamos, eu não estou mais sentindo Deus. É igual a pessoa. Você começa a ver as características. A pessoa já começa a ir para o culto, já começa a se distrair com as coisas, já não está renovando a mente, já não consegue, sempre tem que estar renovando a mente, sempre tem que estar lutando contra a carne, sempre tem que estar alimentando o espírito. E aí depois ela já não quer mais estar lá. E aí chega uma hora que ela já não quer mais estar perto. E aí chega uma hora que... Você quer ver o crente sair da igreja? O evangélico, o cristão, ou como quiser levar a nomenclatura. Repara, primeiro ele falta um culto. Basta um culto. Para no segundo ele arrumar alguma coisa para fazer. No terceiro ele já não está muito afim. No quarto ele já se aborrece com alguém. Lembra do culto de ontem, né? Não olha para baixo, olha para o alto. No quinto ele já começa a ficar meio assim. No sexto ele já não está com mais afim de ir. No sétimo Deus não fala mais. Oitavo Deus não fala mais com ninguém. Aí depois volta para a igreja. Aí está com a gente lá, porque a gente tem que abraçar mesmo. E aí volta o primeiro amor e volta tudo de novo. Porque na verdade não é o amor de Deus que esfriou nela. É ela que se afastou do primeiro amor. O primeiro amor ele vai ser o primeiro sempre. Porque ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. O amor dele não acaba, está sempre ali. Porque o amor é ele direto. Esse amor aqui é o próprio Jesus. É o primeiro amor. Primeiro amor é o próprio Jesus. Então se você fala, eu estou me afastando do primeiro amor, eu estou me afastando de Jesus. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais. Vocês querem ver? Reparem que o crente quando vai conversar só conversa de coisa de crente. Mas você pode reparar que todo grupo é assim. A pessoa que vive as mesmas coisas, elas conversam as mesmas coisas. Eu viajei com a minha família esse final de semana. Olhem, tudo que passava a gente lembrava alguma coisa. Caramba, aqui podia ser uma igreja, né? Caramba, aquilo ali, olha a igreja tal. Caramba, fulano de tal, Bertrand, Ciclano, sempre alguma coisa a ver com igreja. Aí as pessoas às vezes, outro dia eu fui com um amigo, aí eu falei, poxa, eu vou começar a me policiar. E aí eu saí com um amigo, e a gente conversando. Aí eu e minha esposa virando, falando, vamos começar a falar de Deus para ele. Começar a conversar mais sobre as coisas de Deus, né? Aí a gente foi conversar. E eu falei, irmão, senta aí, deixa eu te falar algo sobrenatural. Uma coisa que aconteceu na igreja. E eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei, mas eu vou falar de Deus para você. Aí ele, não, eu sei. A gente está aqui no final de semana. Você comentou lá do culto que foi assim. Você comentou do louvor que foi não sei o que lá. Outro dia você estava falando também do negócio da igreja, da diferença. Quando ele falou, eu falei, caramba. Eu falei de Deus o final de semana todo. Eu falei, rapaz. Aí ele, não, eu quero ir visitar a tua igreja. Eu falei, glória a Deus. Mesmo sem perceber, eu falei. Porque é assim que funciona. Repara que a gente sempre está falando. Quando a gente está, então, perto do primeiro amor, que é Jesus, a gente está tão grudado na igreja, a gente quer fazer mais obra, a gente quer ajudar mais, a gente sempre acha que está pouco. Tem um irmão aqui na nossa igreja que ele é entregue aqui. Mas ele é entregue. Agora ele virou para mim, hoje, fazendo um gabinete hoje, a gente estava almoçando, ele falando para mim, eu preciso me entregar mais. Eu falei, meu Deus, só se ele morrer for pro céu. Aí ele, eu preciso me entregar mais. Aí ele trabalha numa área, aí ele virou e falou, anuncia para a igreja, que eu quero o seguinte, eu quero que tu cobre por esse serviço, o dinheiro vai todo para a igreja.
Aí eu falei, não fala isso para mim não, que eu vou mandar tudo de graça. Aí ele, é o que tu mandava aqui fazer, eu quero abençoar a vida com isso. Eu já comecei final de semana, eu falei, caramba, é porque a gente sente sede disso. Hoje, por exemplo, um frio, chuvoso, tinha tudo para vocês não estarem aqui fazendo aula de Apocalipse. Mas se vocês estão aqui, é o amor que trouxe vocês. Não foi o pastor, não foi a igreja. É igual quando a gente pensa assim, eu só estou aqui porque fulano de tal me convidou. Que nada, bobo, você pensa que foi isso. Na verdade é o Espírito Santo que usou aquela pessoa e você aceitou o convite. E se você está aceitando o convite da pessoa para estudar mais de Deus, o próprio Deus que se derrama sobre a vida de vocês. Porque nada é em vão na mão do Senhor. E esse primeiro amor que fala aqui, que a igreja abandonou, é muito complicado. Isso aqui aponta para crentes evangélicos que estão dentro da igreja, que são uma bênção dentro da igreja. Você vê que a igreja é uma bênção. Você vê que ela vive, mas o que tem contra é que abandonou o primeiro amor. Abandonou logo o pior, que é o primeiro amor. E tem gente que está dentro da igreja, estão dentro da igreja, vivem na igreja, mas que abandonaram o primeiro amor. Esse rapaz que falou para mim, para o diácono, por exemplo, é crente, levita. Tenho até conversado com ele, tentando entrar. E aí vamos lá no 5 agora. Existe uma saída para quem fez isso e para quem está nisso, porque nós somos seres humanos e somos falhos. Olha aqui o 5. Tenho, porém, contra ti, né? Isso no 4. Não, no 4. Que abandonaste o teu primeiro amor. Aí vem o 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, aí agora para aqui. Então tem algo aqui, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então a prática das primeiras obras gera o primeiro amor. Olha como é que está interlaçado. Então se você está fazendo obra, o amor vem contigo. Vocês querem ver um negócio? A galera da trufa aí da igreja. A galera quando está vendendo trufa para o encontro com Deus, é absurdo tudo que acontece na vida dessas pessoas. Porque elas estão fazendo a obra de Deus no primeiro amor. Elas estão fazendo aquela obra e aí é o próprio Deus que vira tudo. E aí começa a mover. Fica o sobrenatural sobre a vida dela. É muito absurdo. Agora do amendoim. Vocês querem ver? É porque o Rafael não está aqui. Eu botei o rapaz, eles venderam amendoim no negócio do encontro. Olha como é que é rápido. Fábio que sumiu aquele vez que a gente foi atrás dele. Fica gostoso a venda. Ficou diferente a venda para eles. Aí depois eu virei e falei, um rapaz precisa de dinheiro, deu o restante do amendoim, falei, vende para você fazer o dinheiro. Vendeu, abençoou, foi legal. Mas a diferença de prazer era outra. Porque esse próprio rapaz que vendeu para o encontro, vendeu para ele sentiu. Ele falou, caramba, é diferente. Por quê? Porque a primeira obra gera o primeiro amor. Aquela primeira obra você está vendendo. A segunda você vende para fazer o recurso para você. A primeira você vende para fazer o recurso para o Senhor. Quando você dá para o Senhor, é Ele que te devolve. Olha como é que o Fábio, ele andava igual maluco. Ele foi até Guadalupe vendendo e voltou. É absurdo. E eu falei, caramba, cadê esse garoto? Foi o que mais vendeu. E aquela semana a vida dele foi totalmente abençoada. A vida dele foi abençoada. As primeiras obras, elas levam ao primeiro amor. Não tem como fugir. É por isso que às vezes vocês olham para o pastor. É por isso que tem diferença de pastor de profissão e pastor de vocação. O pastor, eu respeito todos os pastores. Eu respeito todos. Como eu falei antes aqui, um rapaz falando mal da igreja, eu não deixei, porque a igreja é de Cristo. A igreja de Talitacum é perfeita, a igreja universal é perfeita, a placenta é perfeita, a sei lá é perfeita. Agora tem um monte de igreja aí, tudo são perfeitas, porque a igreja são de Cristo. O problema é o ser humano.
Agora, eu respeito muito os pastores, mas existem pastores de profissão e existem pastores de vocação. Existem pastores, não foi porque, por exemplo, eu estudei, realmente eu fiz pastoral, eu estudei, me dediquei, mas hoje eu conheci outro dia um pastor do interior do Rio que não estudou e que ele era semi-analfabeto. E pode o pastor ser semi-analfabeto? Vocês tinham que ver o mover de Deus na vida dele. Vocês tinham que ver o mover de Deus sobre a vida daquele homem. Porque é um pastor do amor. É um pastor que você pode vir contra ele, porque ser pastor é você saber que você vai ser o anjo da igreja aqui. É você saber que o que Cristo passou, você também vai passar. Você vai ver que você vai ser flechado. Você vai ver que você vai ser traído. Você saber que você vai ajudar muita gente que vai se virar contra você. Você saber que você vai ser caluniado, porque Mateus 5 diz, bem-aventurados os caluniados. Você vai saber que alguém vai te pedir tua túnica e você vai ter que dar a capa e a túnica. É você saber tudo isso. E aí você vê pastores que chegam às vezes, olha, eu fui traído na minha igreja. Teve uma rebelião na minha igreja. Como pode, pastor? Eu falo, como pode o quê? É normal. Você está reclamando do que se isso é normal? A gente tem que entender. O pastor vocacionado, o pastor por amor, ele entende. Por mais que doa. Eu não estou falando que não dói. Que dói. Dói muito. Vocês aqui, membros daqui da igreja, sabem o quanto dói. A gente já tomou algumas flechadas aqui. Vocês já viram as flechadas que o pastor tomou aqui, vocês sabem. E por que o pastor continuou? E por que continua? E por que o início é bom? Porque no início, o primeiro amor, você está ali, ó. Por isso que o primeiro amor, a gente não pode se afastar nunca dele. Qual é a dificuldade da Thalita comigo hoje? Que nós estamos crescendo muito rápido. Então vocês têm que crescer com a essência do amor. Porque o amor, o primeiro amor, a gente não pode abandonar nunca. Por quê? Porque amor é atitude. Não tem aquele filme O Amor é Cego? Quem já viu O Amor é Cego, viu? Na verdade, aquilo ali é mentira. A paixão é cega, o amor não. Porque a paixão você não consegue entender que o outro tem defeito. Você fica ceguinho. 3 anos depois, quando passa, você toma até ódio. A paixão ela tem uma facilidade para virar ódio muito rápida. Por quê? Você tem a paixão. Aí você tá, minha tchutchuquinha, aí ela tá meu tchutchuquinho, o cara não tem um músculo no braço, ela passa a mão, ela, meu Deus, ela sente que tá passando a mão no braço do Rambo. É incrível, o cara magrelo, meu irmão. Aí, tá lá, você é minha lindinha, e você é meu lindão, e aquele negócio todo. Aí ele acha que o outro não solta pum, que o outro não defeca, não urina, não faz nada. O outro solta um pum, meu Deus, é tchuanchu. Que cheirinho é esse? Lindo, que cheiro bom. Tá apaixonado, tá apaixonada. É lindo. Aí depois passa a paixão. Eu, hein, cruz credo, não quero nem aquela pessoa perto de mim. Ai, não, você não repara. Não sei o que, não penteou o cabelo. Aí tu começa a arrumar defeito para aquela pessoa. Paixão passou. O amor não. O amor é para sempre. O amor a pessoa entende. Você vê que o casamento tem que ter muito amor. Você vê que o casamento o maior nível de amor é casamento. Porque a mulher fala o tempo todo pro cara botar a roupa suja dentro do cesto. E o desgraçado como eu, bota em cima. Faz aquele mufuá de roupa em cima. O cesto vazio. Hoje eu estava olhando para o cesto lá de casa, eu fui tomar um banho, peguei minhas roupas, botei. Eu vi que só tinha roupa minha e do meu filho. Aí eu olhei e falei, acho que ela está com a razão. Tu tá melhor que eu, porque eu joguei no chão. Aí eu falei, eu acho que ela está com a razão. Mas vocês sabem, irmãos, que eu me levantei, tomei banho, e estou lembrando agora que eu deixei a roupa lá em cima do mesmo jeito. Aí, é assim, ela tem que ter amor com o pastor, a pastora tem que amar o pastor, sabe? E o pastor tem que amar a pastora. Hoje ela está meio atacada.
Aí do nada ela reclama, do nada. Sabe que ela virou para mim, agora na volta, ela, moço, segura essa bolsa aqui para mim. Moço, segura isso aqui para mim. Moço, segura isso aqui para mim. Aí, amor, segura só essa roupa de cama aqui. Amor, abre a porta do carro. Sabe? Eu não sou um polvo. É isso que acontece. O casamento é o amor. É o cara entender a mulher e a mulher entender o homem. É o cara entender que a mulher se estressou, não tem namoro. E se o homem estiver estressado, ele quer namorar. É uma coisa de maluco mesmo. É doideira os dois juntos. E é só o amor. Por quê? Porque amor não é sentimento. Amor é atitude. E atitude é a atitude de perdoar. É a atitude de entender o próximo. É a atitude de entender o erro do outro. O amor é sofredor. Bem, depois vocês abrem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 13. Vocês vão ver lá que ali fala tudo. Aquilo ali é amor. É amor. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não tem inveja. O amor é a base de tudo. O amor é você saber que as pessoas vão te trair, e você vai ser traído, vai continuar amando. Alguém vai se levantar contra você, vai te atropelar, e você vai virar para essa pessoa e vai falar, eu te amo. Assim mesmo. Sabe? Você vê logo a característica da pessoa que não ama. Ela fica assim, ó. Mas você me traiu. Você não foi honesto comigo. Olha, você não tem caráter nenhum, porque você me atropelou, você não pensou em mim. Quanto na verdade quem ama, olha alguém que foi mau caráter com você e fala, você foi uma bênção na minha vida. Olha, eu aprendi muito contigo, eu aprendi nem que seja me defender do próximo mau caráter, mas aprendi alguma coisa. Você tomou-lhe uma flechada, alguém te traiu, olha, eu aprendi tanto contigo. Porque agora sim eu estou calejado. Agora sim eu vejo que os maiores bajuladores são os maiores traidores. Claro, isso não é uma regra, mas isso existe. E aí eu vou fazer o seguinte, o quê? Eu vou amar muito mais quem bajula. Eu vou amar muito mais quem me trai. E vou amar muito mais você que me traiu. Porque você pode voltar a se arrepender e a gente ser uma nova amizade. Sabe? O amor, ele desconstrói tudo do ódio. O amor, ele quebra tudo. Por isso que aqui está dizendo sobre o amor. A gente não pode abandonar o primeiro amor. Porque o início é sempre bom. Vocês querem ver os jovens aí? Por que eu peço muito para vocês respeitarem o namoro? O início de namoro. Porque a fase mais gostosa do namoro é a conquista. Enquanto você está, ai, será que ela está afim de mim? Ai, será que ele está afim de mim? Caramba, aí dá aquela olhadinha assim, sem vergonha. Aí o outro dá uma olhadinha também, aí dá aquela risadinha, arrasta o pé. Caramba, minha mãe não pode ver que eu olhei. Aí não, meu pai também não pode ver, eu gosto dele, eu não gosto. Aí conta para a melhor amiga. Aí bota coraçãozinho no Facebook, não diz nada. Mas a gente sabe já que está afim de alguém. E aí dá. Aí um dia, namora, aí consegue. Aí depois que conquista, perde a graça. Olha só, luta para conquistar e perder a graça. Aí tem que ficar fazendo graça, para ter mais graça. Sabe? Aí depois casa, aí tu olha, aí fica igual eu e a pastora. Gente casada tem que estar sempre ativando alguma coisa. Vamos fazer, vamos pegar. A gente lá tem a vantagem que tem as crianças, porque casa que tem filho é difícil, porque o amor é ativado todo dia. É ruim porque a gente briga com as crianças. Criança, para com isso. Rafael faz isso. Sofia, aquilo. Ela então, Sofia, o tempo todo. Agora, quando eles não estão em casa, a gente sente falta. Está um silêncio essa casa, né? Ai, está um silêncio. Sem as crianças é um silêncio. Com as crianças é um tormento. É 8,88. Lá em casa é assim. E aí a gente tem que entender. Rafael, lá na minha casa, por exemplo, o Rafael é mais tranquilo. Ele é tão tranquilo que a gente já trancou ele dentro de casa, saiu 3 vezes. E nem sabia que ele estava em casa. A Sofia já é mais bagunceira, mais barulhenta. Se trancar, meu irmão, quando chegar, tá bombeiro, polícia, divisão de sequestro. Tá todo mundo, ela chorando, com aquele carão dela, meu irmão, gritando. Ele aqui, minha mana, virou uma novela. Ela com certeza vai estar com uma linha de flores em cima de uma ponte, com as tranças lá embaixo chorando. Me abandonaram em casa. Porque a Sofia, minha mãe, Vitória, tem um povo que é assim, sabe?
E um monte de gente atrás sofrendo com ela, jogando arroz, fazendo campanha no Facebook, foi abandonada. Então quer dizer, nunca pode deixar. Mas existe isso. A menina foi abandonada pelos pais, digite amém para Jesus. Meu Deus. E vai estar todo mundo lá. Então a gente não pode abandonar esse primeiro amor, que é Cristo, de jeito nenhum. Porque é o amor é o que constrói. Fala para o irmão do lado do Senhor, eu te amo. A gente tem que amar muito. Fala para ele assim, você é feio, mas eu te amo. Ah, meu Deus. Pastor, eu falei com ele que mandou falar. O pastor que mandou, né? Jogou na minha conta. Ah, meu Deus. Sabe, irmão, todo mundo lembra onde caiu. Por isso que Jesus falou aqui para João, lembra-te de onde caíste. Todo mundo, foi a pregação de ontem. Todo mundo sabe aquilo que te afasta de Deus. Todo mundo fala aquilo que te afasta do primeiro amor. Por isso que ele fala para voltar, que a gente precisa disso. E aí diz, voltar às primeiras obras. A primeira obra, tem que estar fazendo obra. Nem que seja virar laje, também vai para dar obra. Eu fui o que mais ralei. Juro que a gente é... Não, já é a terceira, laje, quarta, que é o que a gente abre. Mudança do quarto andar de graça. Sabe, irmão? A nossa igreja ela tem essa característica de amor. Quando um precisa, a igreja toda ajuda. Mas eu acho que a laje que a gente bateu lá na Mariópolis foi muito brava. E a mudança do quarto andar sem escada rolante, sem nada. Aquilo ali foi bravo. A gente aqui faz muita mudança, a gente faz tudo. Agora, ó, já tem uma para lançar para vocês. Tem uma casa para pintar, hein? Vamos ver quem vai aí fazer obras. Duas. Não, a tua é pela lei, pô. A tua é pela lei. Não, vamos pintar a tua. Vamos lá, vamos embora. Tem que levar tinta. Tá bom. Vamos ofertar a sua vida. Vida de cruz. Então a gente vai pintar a casa dele de rosa. Viram como é que também no curso de Apocalipse aprende aí com a cruz? Nós vamos pintar, ainda vamos Pintar a ofertar casa a dele de ti. rosa. Vamos embora, a gente vai botar. Você quer o quê? Rosa choque na sua casa? Pink. A Vitória vai morar lá, né? Quando casar. Mas vamos embora. Tem que ter várias cores, várias emoções diferentes. Não, mas vai ser ruim também, porque fazer uma casa vai aparecer o movimento GLBT, tem que tomar cuidado. LGBT, é gays, leve. É gays, lésbica, Power Ranger, Transformers. Vambora. Então, você vê aqui no 5 que a gente precisa se arrepender. Aí no 6, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore aqui é a mesma árvore de Gênesis. Isso quer dizer que ela não foi destruída ainda. Ela ainda existe. Não. Isso quer dizer que ainda está de pé. Que a promessa está sempre de pé. Deus já acabou de confirmar aqui. E você vê que a carta, ela é destinada a uma imposição, a uma coisa que está na dúvida e depois aos vencedores. E por que ela é direcionada ao vencedor? Vocês vão ver que as cartas são direcionadas aos vencedores. E é por quê? Porque Romanos 8,37 diz que somos mais que vencedores. Então vocês veem que é destinada para a gente também. Você vê que as cartas são cartas direcionadas para nós. E as obras dos nicolaítas, nicolaítas, são as obras das imoralidades sexuais. Homem com homem, mulher com mulher. Eu não estou falando aqui contra nenhum gay. Não é isso. Eu não sou contra o gay. Mas a prática dele a gente não concorda. Porque a Bíblia condena. Porque o próprio Deus diz que não é a favor da obra dos nicolaítas, da imoralidade. A gente tem que estar sempre atento nisso aqui. E aí ele deixa, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é o Espírito
Santo que diz às igrejas. E o que diz às igrejas? Olha lá, ao vencedor. Olha o que o Espírito diz para as igrejas. Ou seja, vocês estão escutando aqui porque vocês têm ouvido e estão ouvindo. E ainda estão lendo, ó. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você vê que está no paraíso de Deus. E que você vai se alimentar da árvore da vida. E quem é a vida? Jesus. Então você vê que todos os caminhos te apontam para Jesus. Todos os caminhos te apontam para Deus. A gente não pode, a gente tem que se arrepender. A gente não pode deixar passar batido aquilo que nos atrapalha a crescer no Senhor. A gente não pode, a gente precisa avançar. O curso de maturidade CTL das quartas-feiras, a gente aqui aprende muito no curso de maturidade. Eu lembro da dona Eliane, que vivia falando: eu odeio o curso de maturidade, porque eu estou com vontade de quebrar minha vizinha. E ela conseguiu vencer. Eu vejo a Renata e Júnior, eu vejo tanta gente crescendo no curso de maturidade de espírito. Porque você começa a negar as suas vontades. Você começa a fazer mais a vontade do espírito. Agora, não é só isso. Você precisa mudar o seu jeito. E como que muda o seu jeito? Só Jesus. Por isso que a gente fala que só Jesus na causa. E é só Jesus na causa. E é Ele que muda. É Ele que transforma. Pergunta, Gabriela. Cada final aqui de cada igreja, de Pérgamo, ele fala assim: darei uma pedrinha branca. Tipo, cada igreja vai receber alguma coisa. Cada pessoa que estiver colocada. E a pessoa que não tiver, meio que não conseguir, não está em nada. Assim, Julgamento. Para ganhar tudo. Tipo, a comida, a pedrinha branca. Tipo, Você é salvo sem ter uma igreja? Não, não sei se você é salvo sem ter uma igreja. Você vai receber, tipo, eu consigo me perdoar, tipo, eu estou colocado na igreja de Éfeso, na igreja, em todas as igrejas aqui. Eu consigo me arrepender. Eu vou ganhar todas as bênçãos que falo que vai ganhar. Claro. É óbvio. É claro para todo mundo isso? Não entendi, na verdade. Olha só, na verdade, todas as igrejas aqui, por exemplo, aqui, vamos nessa, a gente vai estudar as outras. Nessa aqui o final é assim, ó, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei, te darei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A pergunta dele é: se eu me arrepender, como está pedindo para se arrepender aqui do meu problema, eu vou me alimentar dessa árvore que Deus está falando? A resposta correta é: o próprio Deus está dizendo aí na tua Bíblia que você vai. Não é o pastor que está dizendo. Olha lá, ó. Não é isso. É tipo, sim, eu vou me alimentar. Só que tem como um ser humano se alimentar, ter tudo. Porque, tipo, em uma fala que vai dar a estrela da manhã, na outra fala que vai dar uma pedrinha branca. Entendeu? É tipo assim. Como uma pessoa receber. Cada pedrinha você vai ganhar uma escola. Cada pedrinha você dá uma estrelinha. Você tem que ganhar. É o próprio Deus que está dizendo que dá. Tanto nas próprias igrejas ele fala: te darei eu isso. Se eu continuo, não. Depois eu te explico, se eu não entender. Não, explica logo para todo mundo. Ó, tipo, tem como uma pessoa estar colocada como todas as igrejas. Claro. Aí, tipo, se ela se arrepende, ela vai receber as 7. Tipo, são 7 Claro. igrejas, ele vai receber as 7 bênçãos. Claro. É por herança. Tu é filho. Tu é filho, é por herança. Ele vai receber as 7 bênçãos. Claro. Não só as 7, como mais. Tem que receber. Não tem como fugir. Foi a pregação de ontem. O que é essa estrela da manhã que a gente vai receber? A gente vai entrar lá. Ah, calma, você é nervoso. A gente vai entrar. Gente, vamos finalizar aqui. O pessoal, o Diegão, vem aqui, ó, para mim, por favor. Vamos ficar de pé para a gente orar. E eu queria orar direcionado para 3 coisas. A primeira coisa que nós vamos orar é para que Deus renove os nossos